Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, você vai conferir. Um pouco mais da aula palestra ministrada pelo conselheiro Antônio Joaquim. Essa foi a 18ª edição do EAD. E ainda confira qual é a data e o tema da próxima aula. É o TC Notícias desta terça-feira que está no ar. Olá, tudo bem? Confira um pouco mais da aula palestra Tribunais de Contas e Estímulo ao Controle Social, ministrada pelo conselheiro Antônio Joaquim durante a 18ª edição do EAD. Todos devem, gestores, colocar na internet salário, gasto, contratos, tudo. Nada é segredo, porque é tudo disponível para o cidadão. E quando o cidadão pedir informação, o gestor tem o dever de dá-la e não perguntar por que está pedindo. Esse é um direito, aquela cultura do sigilo, que é uma cultura principalmente de muitos servidores públicos, não pode, tem que pedir para o chefe para liberar a informação, se ele autorizar, eu libero. Tudo isso vai acabar, tem que acabar, porque a lei determina que isso é coisa do passado. A cultura agora é da transparência total. Não precisa pedir para o chefe para liberar nada, porque tudo tem que ser liberado de forma disponível ao cidadão. Então, essa legislação infraconstitucional, ela consolida todo um aparato legal para que o cidadão realmente possa participar do dia a dia da gestão da sua cidade, do seu estado, do seu país. Agora, nós temos um problema. Nós temos uma realidade brasileira perversa. Nós temos uma legislação, eu diria, perfeita no Brasil hoje, a começar da Lei Maior da Constituição Federal e depois das leis infraconstitucionais, como nós vimos. Mas nós temos uma realidade perversa no Brasil. Primeiro é esta aí, o analfabeto político. Bertoldo Brecht, esse filósofo alemão, eu vou dar o tempo para todos lerem, não precisa de eu ler, mas define com muita sabedoria o que é o analfabeto político. E isso é um problema seríssimo para o país, para os estados, para a nossa nação. Porque o analfabeto político causa um prejuízo enorme. Por exemplo, vende o voto. Nós tivemos eleições agora, recentes. Alguém aqui é cínico de não saber ou de não admitir que as pessoas venderam o voto? Eu tenho amigos candidatos que falam, olha, era 50 para vereador, 100 para prefeito. Eu não posso dizer quem, eu não tenho prova, mas imagina o seguinte, a Grécia está dissolvendo como país. Um país europeu que está se dissolvendo por questão de irresponsabilidade fiscal. Mas vocês não podem imaginar um cidadão grego vendendo o seu voto por 25, 50 dólares. É inadmissível, porque há uma cultura política de centenária, milenar, que não permite ele admitir a possibilidade de vender o voto. Então, esse analfabeto político, que odeia a política, que odeia os políticos, esse é um problema de perversidade para o desenvolvimento social do país. E é ele que gera os problemas que existem na nação. Elege pessoas desqualificadas, descomprometidas, e isso é um grande problema para nós avançarmos na questão do estímulo social. O segundo problema também é muito parecido, que é o indiferente. E eu quero voltar à questão do analfabeto, e pode ir lendo o indiferente, que também foi conceituado por Antonio Gramsci, um filósofo italiano, de forma brilhante também, o indiferente. Mas, voltando à questão do analfabeto político, eu não me refiro àquele cidadão que não tem nem condições de cidadania. Eu não posso me referir a esse analfabeto, àquele sujeito que não tem casa para morar, que não tem emprego, que vive lutando para sobreviver, para comer. Eu não me refiro a esse. O analfabeto político, pior, é o cara que tem graduação. É o médico, o engenheiro, o sujeito graduou-se. E analfabeto não sabe o que é política, não sabe o que é um tribunal de contas, não sabe o que é um desembargador, e tem orgulho de dizer que não sabe, que não quer saber, que tem nojo. Agora, esse também é complicado, porque essa indiferença, e o que eu acho mais interessante sobre esse conceito é que ele fala, eu odeio os indiferentes. Eu também tenho essa mesma percepção.
Na vida, você tem que tomar partido, você tem que ter um lado, você tem que ter uma causa, você não pode ser indiferente. Você não pode viver na mediocridade da vida pessoal, porque fica muito medíocre você viver só para cuidar de você mesmo ou da sua família. As pessoas têm o dever de compartilhar, de participar, de ajudar, de contribuir de alguma forma para melhorar o ambiente coletivo que ele vive. Então, esse indiferente também é um problema gravíssimo na questão da realidade brasileira em relação a esta luta que todos temos no sentido de melhorar a participação do cidadão no dia a dia na vida das pessoas, na administração pública. Então, essa educação política não acontece de forma espontaneísta, por osmose. Qual é o foco? O foco é isto, investir na educação. É investir na educação. Educação política, porque a educação acadêmica, as universidades estão aí criando, formando engenheiros, médicos, advogados e todas as outras graduações, mas, infelizmente, não ensina a ser cidadão. Então, o sujeito forma-se, mas não sai de lá como cidadão efetivamente comprometido. Então, educação política, ela é necessária para complementar a educação acadêmica. E essa educação política precisa ser feita pelas organizações públicas. Investir recursos públicos na educação política. É preciso gastar dinheiro nisso, é preciso contratar consultores, e depois eu vou dar o exemplo prático disso, e por orgulho nosso, daqui do nosso tribunal. Então, é preciso que o Estado, o Poder Executivo, o Legislativo, enfim, todos os poderes, todos que fazem parte do Estado, eles precisam ter a concepção e a consciência é o seguinte: nós temos que pegar recursos do orçamento para poder investir na educação política do cidadão. Nós temos que ensiná-los a como fazer para dar a sua opinião, a prevalência, o seu desejo de como gastar os recursos públicos. Então, alocar recursos para isto é uma necessidade imperiosa para melhorar o nível de consciência e de educação política do país. Tribunais de Contas, nesse sentido, voltando especificamente ao que nós estamos aqui discutindo, o papel dos tribunais nessa questão do estímulo do controle social, eles têm uma característica diferenciada. Os tribunais existem situações nos tribunais que diferenciam das outras instituições brasileiras. Por exemplo, nós somos um depósito imenso de informações, um armazém de informações públicas, de gasto público, que nenhuma outra instituição da República tem. Todos aqueles que, de alguma forma, recebem os recursos públicos e gastam, são obrigados a prestarem conta aos tribunais. A próxima aula do EAD já tem data marcada. Amanhã, a partir das 2h30 da tarde, no auditório da Escola Superior de Contas. O palestrante convidado é o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Marcos Machado, que vai abordar o tema Judicialização das Políticas Públicas. Não perca! Nós ficamos por aqui. Você pode conferir a íntegra desta edição e de todas as outras do EAD no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Nos vemos de novo amanhã neste mesmo horário. Até lá!